Olá, meu nome é Marcos Pai, eu sou médico especialista em dor e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns dos mitos mais comuns sobre enxaqueca. Se você quer saber o que é mito e o que é verdade na enxaqueca, assista esse vídeo. Vamos lá. A primeira pergunta que falam muito é: analgésicos curam enxaqueca? Será que isso é verdade ou mito? Isso é um mito. Veja bem, pelo contrário, o uso indiscriminado e abusivo dos analgésicos é um dos fatores responsáveis pela enxaqueca ficar mais crônica, tornando as crises cada vez mais frequentes e também intensas. O tratamento da enxaqueca envolve medicamentos profiláticos para tentar diminuir a frequência e intensidade das crises e medicamentos abortivos para alívio da dor. Alguns tratamentos complementares também podem ajudar a diminuir as crises de enxaqueca. Uma outra questão: a enxaqueca não requer tratamento especializado. Também é um mito. A enxaqueca é caracterizada como uma doença que, se não tratada com um especialista, pode levar à cronificação e à incapacitação do indivíduo. A enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça. Procure um médico neurologista para avaliação, diagnóstico e plano de tratamento. É necessário a realização de exames de imagens para o diagnóstico. Também um outro mito. O diagnóstico de enxaqueca é clínico, baseado exclusivamente em critérios presentes na Classificação Internacional de Cefaleias. Em caso de dúvidas diagnósticas ou com sintomas fora do padrão, exames complementares como tomografia de crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma podem ser solicitados. Para quem sofre de dor crônica, é importante também investigar outras alterações e também afastar doenças sistêmicas que podem gerar uma dor recorrente. A enxaqueca está relacionada a problemas na visão. Mito. Embora o déficit de refração possa funcionar como fator deflagrador, não é sua causa. A aura, que muitas vezes acompanha as crises de enxaqueca, pode dar alguns sintomas como visão turva, borrada, e cerca de 20% das pessoas que sofrem de enxaqueca vão apresentar aura, que são essas sensações desagradáveis que podem durar então poucos minutos ou até uma hora antes da crise de enxaqueca. Pode ter alterações visuais, auditivas, formigamentos e também sintomas motores como fraqueza nos braços. A prática de atividade física previne crises de enxaqueca. Essa é uma verdade. Vemos que a prática de exercícios regulares, fora principalmente dos períodos de crise, pode sim funcionar como fator de melhora tanto para a frequência como para a intensidade das crises. Em pessoas com enxaqueca, o exercício aeróbio moderado e menos comprovadamente o exercício aeróbio mais vigoroso, mais intenso, realizado 3 vezes na semana por volta de uns 30 minutos, mostra um resultado mais positivo na redução dos dias com enxaqueca ou mesmo na duração das crises. Ou seja, se a crise durava 3, 4 dias, pode ser que ela dure 2 ou 3 dias. Quem tem enxaqueca não pode comer chocolate ou tomar vinho e café. Mito e verdade. A alimentação é meio polêmica. A gente vê que alguns pacientes podem ter suas crises desencadeadas pelo vinho, chocolate ou café e outros não. Portanto, é importante identificar os alimentos que vão desencadear as crises e evitar o seu consumo se possível. Por exemplo, o chocolate ela pode ter várias substâncias de diversas classes, como a feniletilamina, teobromina, cafeína e catequina, por exemplo, que interferem diretamente no cérebro, ou seja, influenciam o sistema nervoso central e podem ter mudanças de fluxo sanguíneo e na liberação de alguns neurotransmissores, possibilitando a indução de uma crise de dor. Além disso, alguns estudos mostram que alimentos gordurosos podem estar relacionados a maior quantidade de crises de enxaqueca, e o chocolate é um alimento rico em gordura. No entanto, não é necessário eliminar completamente o alimento da dieta. Se o paciente gosta muito de chocolate, eu gosto de conversar com ele para a gente pensar se é possível flexibilizar o consumo, ou seja, somente quando a enxaqueca estiver muito bem controlada ou em períodos que a pessoa está bem sem tanta crise. Mas se ele não gosta tanto assim de chocolate, a gente conversa e vê que pode abrir mão do doce por completo sem grande sacrifício. Evite fazer grandes alterações em sua dieta sem uma avaliação especializada. É o médico que vai verificar os outros possíveis gatilhos de enxaqueca, como álcool, falta ou excesso de sono, café, fruta cítrica, alimentos gordurosos, entre outros. As mulheres são as que mais sofrem com enxaqueca, é uma verdade. Por questões hormonais, as mulheres têm uma maior prevalência de enxaqueca. Após a puberdade, a doença pode afetar cerca de 20% das mulheres e até 5% dos homens,
com pico de prevalência entre 25 e 55 anos de idade. Assim, tanto o aumento como a queda dos níveis de estrogênio e progesterona que acontece devido a situações como menstruação, uso de pílulas hormonais e gravidez pode piorar as crises de enxaqueca, o que é chamado de enxaqueca hormonal. Apesar de não sabermos exatamente a causa dessa situação, ela provavelmente acontece porque esses hormônios podem ter efeitos estimulantes para o cérebro. A enxaqueca é uma doença hereditária. Verdade. Existem indícios que muitos pacientes com enxaqueca, em especial na sua forma mais grave, têm uma predisposição genética para a doença, ou seja, herdaram da mãe, do pai ou de ambos características genéticas que podem aumentar a chance de ter enxaqueca. Alguns estudos do genoma humano já identificaram mais de 40 locais genéticos associados à enxaqueca. Esse componente genético, com variações de diversos genes, é mais elevado nas enxaquecas que estão presentes em famílias, sobretudo nas enxaquecas com aura e nas enxaquecas hemiplégicas que dão uma paralisia ou perda de força de um lado do corpo. A enxaqueca também compartilha variações genéticas comuns à depressão. Uma pessoa com enxaqueca tem de 2 a 4 vezes mais chance de ter um quadro de depressão. Na prática clínica, vejo pacientes com essas doenças associadas com muita frequência. A qualidade de vida dessas pessoas fica muito comprometida. A enxaqueca não tem cura, mas tem tratamento. Verdade. Embora ainda não seja possível curar completamente a enxaqueca, as terapias atuais já dão um alívio muito duradouro às crises, dando uma qualidade de vida mais satisfatória às pessoas. O uso de medicamentos para enxaqueca deve ser sempre feito sob orientação médica. O principal tratamento é a prevenção, com a adoção de medidas para evitar a manifestação das crises. A prevenção pode ser feita com medicamentos ou métodos não medicamentosos. As crises também podem ser combatidas com analgésicos de efeito rápido para ter um efeito rápido na redução da dor. Tratamentos com toxina botulínica e anticorpos monoclonais são tratamentos modernos e também seguros para tentar diminuir a frequência das crises de enxaqueca. Também é fundamental a adoção de hábitos saudáveis como relaxamento, atividades físicas regulares, uma alimentação mais equilibrada e sono regular. Quem tem enxaqueca não pode se expor ao sol. Mito. O que se observa é que pacientes com enxaqueca apresentam intolerância à luz, especialmente quando está em crise. Outra possibilidade é que no calor a pessoa fica um pouco mais suscetível à desidratação, o que pode alterar nosso metabolismo e piorar as crises de enxaqueca. O que acontece é que o calor dilata as artérias e veias da cabeça, podendo causar fortes dores no fim do dia. A claridade também é um problema, porque pessoas com enxaqueca vão ter fotofobia, ou seja, são muito sensíveis à luz. A medida de controle para as crises seria tentar resfriar a cabeça das pessoas, pode-se tentar usar um pouco de compressa de água fria, tomar bastante líquido e, se estiver no ambiente muito quente, esperar um pouco para entrar em outro gelado, com ar condicionado. É importante também sair de casa com óculos de sol e algum chapéu para proteção. As crises de enxaqueca desaparecem durante a gestação. Mito e também um pouco de verdade. Na gestação, a maioria das mulheres, por questões hormonais, pode ter uma melhora tanto na frequência como na intensidade das crises. Porém, em alguns casos, as crises podem até persistir ou mesmo piorar. Mesmo mulheres que não tinham crises antes de engravidar, elas podem ter episódios de dores de cabeça intensa, acompanhadas de náusea, vômitos, sensibilidade à luz e ao barulho, que são sintomas característicos da enxaqueca. Essas crises são mais comuns no primeiro trimestre da gravidez e se devem às grandes mudanças hormonais pelos quais o corpo está passando, especialmente de progesterona, que é um hormônio que facilita o relaxamento do útero e dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial, o que pode também causar as dores. A toxina botulínica A cura a enxaqueca crônica. É um mito. Embora a toxina seja um tratamento eficaz para a prevenção tanto das crises como dos sintomas, assim como os remédios orais como beta-bloqueadores, antidepressivos e neuromoduladores, ela não cura a doença. Lembre-se, sua saúde está em suas mãos. Consulte sempre um médico especialista. O vídeo de hoje acaba por aqui. Fique atento a novos conteúdos do canal. Se você gostou do vídeo, clique no botão gostei. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o botão de notificações. Muito obrigado, até a próxima.